Nós vamos ler a palavra de Deus e a mensagem desta noite tem como título o seguinte: quem senta na janela corre perigo. E o texto bíblico que vamos compartilhar está em Atos capítulo 20, os versos de 7 até o verso de número 12. É um texto descritivo de um momento significativo na vida do apóstolo Paulo e na vida de uma igreja. Viveram um milagre muito significativo e especial, e é esse o texto e essa história que eu quero compartilhar com você nesta noite. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até romper o dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Que história fantástica. Esse texto da palavra de Deus que eu quero compartilhar nesta noite de quarta-feira, a partir desse texto, eu quero dividir com você desta ideia do perigo de sentar na janela. Há um perigo sério quando nós resolvemos sentar na janela. E a expressão do tema da mensagem é exatamente isso: quem senta na janela corre perigo. Paulo e sua comitiva estavam em mais uma viagem missionária. Agora eles passam por uma cidade chamada Troade. Essa viagem é narrada por Lucas. Lucas é médico, é importante a gente lembrar esse fato. Lucas é um médico, fazia parte da comitiva do apóstolo Paulo, e ele é testemunha ocular de tudo que está acontecendo ali naquele momento, e é ele que está escrevendo, é Lucas que está narrando essa história. Diz o texto que era o primeiro dia da semana, e no dia seguinte, Paulo iria partir daquela cidade. Então ele vai aproveitar ao máximo aquele tempo, aquele último contato com aquela igreja para ministrar e compartilhar a palavra de Deus e dividir com aquela igreja todo o conselho do Senhor. Paulo começou a pregar o seu sermão e diz o texto que o sermão do apóstolo Paulo se estendeu até a meia-noite. Ele deve ter se empolgado tanto que ele esqueceu o tempo. Eu imagino que foi isso que aconteceu, porque de vez em quando eu estou pregando, eu esqueço do relógio e o tempo passa e a gente não vê. E eu imagino que, como aquele era o último contato do apóstolo Paulo com aquela igreja, ele tinha muito o que falar
e ele vai aproveitando aquela oportunidade. Ele ia viajar no dia seguinte, e o tempo foi passando, e ele não viu. A Bíblia diz que a igreja estava reunida num salão no 3º andar. O texto diz que haviam as candeias, né, que estavam iluminando aquele ambiente, só para você lembrar que eram tochas alimentadas por óleo, por azeite, e aquele ambiente era um ambiente que Paulo estava pregando então para a igreja. Diz o texto que havia uma janela. Eu não sei quantas janelas havia naquele ambiente, mas havia uma janela, possivelmente para que pudesse ventilar e o salão não ficasse ocupado, né, pela fumaça das tochas, para que pudesse acontecer uma ventilação. E o texto diz que a essa altura do culto, né, eu imagino que eles já tinham cantado, já tinham orado, e agora Paulo estava ensinando, compartilhando da palavra de Deus. E é nesse contexto que surge um personagem inesperado. Diz a Bíblia que um jovem chamado Eutico resolveu sentar na janela no 3º andar. Imagina só, uma casa com 3 andares, lá no 3º andar é o lugar de culto, e aí Eutico, naquele ambiente, né, já lá quase meia-noite, Eutico resolve sentar na janela. E assim como todos os jovens, e Eutico era um jovem, diz a palavra de Deus, uma característica comum dos jovens é ter sono, é dormir. É impressionante, né? Jovem dorme em qualquer lugar, não importa, né? Vai trabalhar, dorme no ônibus, né? Depois do almoço, dorme na frente do computador, vai para a aula, dorme na aula, chega em casa, dorme na frente da televisão, vai orar, dorme na hora da oração, vai ler a Bíblia, né? Fica babando em cima da Bíblia, né? Enfim, é uma característica natural dos jovens ter sono, né? Quanto mais dorme, mais sono eles têm, é impressionante. E Paulo estava pregando, eu imagino muito empolgado com a oportunidade de poder falar aquela última mensagem, aquele último sermão à igreja. Havia júbilo na igreja, pelo que Paulo estava falando. Eu fico imaginando que havia uma sede, né, de ouvir as palavras que o apóstolo Paulo estava proferindo, e enquanto isso, Eutico está sentado na janela. Então vamos pensar um pouquinho sobre o que significa isso e qual é o perigo da gente ficar sentado na janela. Então, em primeiro lugar, quem senta na janela corre o risco da distração. No início, provavelmente, Eutico estava ali, prestando atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Mas como é comum aos jovens, a paciência dele vai se acabando e, com certeza, o que está acontecendo do lado de fora daquele ambiente começa a chamar a sua atenção. Quem senta na janela corre o risco de se distrair com o que está acontecendo do lado de fora. Não é? Quando a gente senta na janela, a gente está com a nossa atenção dividida entre aquilo que está acontecendo do lado de dentro do ambiente e aquilo que está acontecendo do lado de fora do ambiente. Quando nos permitimos sentar na janela, nós somos atraídos pelas coisas que estão acontecendo do lado de fora. E aí eu queria pensar com você que tem muita gente assim, como Eutico, sentado na janela, olhando para o mundo, estão na igreja, estão servindo a Jesus, mas estão sentados na janela, estão com os olhos lá fora, olhando para o mundo e atraídos com curiosidade por aquilo que está acontecendo do lado de fora. Tem muita gente assim como Eutico,
que fica sempre nesse limiar entre as realidades espirituais da vida cristã e as realidades que o mundo apresenta. Tem gente que gosta de viver perigosamente. Tem gente que fica flertando com o pecado. Tem gente que fica flertando com o mundo. Gosta de acompanhar as novidades, gosta das aventuras, da liberdade, dos prazeres, das belezas de fora. Queridos, isso é um grande perigo. Quando nós nos sentamos na janela e ficamos nesse limiar entre as coisas de dentro e as coisas de fora, nós corremos o risco de sermos atraídos pelas coisas de fora. Olha o que a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. A palavra mundo, frequentemente, se refere não necessariamente ao planeta ou às galáxias, mas mundo se refere ao vasto sistema de vida desta era, desse mundo que tem se mantido longe da presença e da vontade de Deus. Quem senta na janela se torna indiferente ou resistente à palavra da verdade. E a Bíblia diz que há 3 vias que tentam distrair a nossa atenção quando nós nos sentamos na janela, de acordo com 1 João capítulo 2, verso de número 16. Então, 3 coisas que tentam atrair a nossa atenção. Primeiro, a concupiscência da carne. Diz respeito aos desejos impuros, a busca pelos prazeres pecaminosos, a satisfação dos nossos sentidos. A carne grita o tempo todo. Jesus disse, e a gente não pode se esquecer, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne continua sendo um problema. E nós não podemos descuidar, achando que temos controle das coisas. Nós não podemos nos descuidar. A concupiscência da carne continua sendo uma questão muito perigosa na nossa vida. Em segundo lugar, o texto fala sobre a concupiscência dos olhos. Refere-se ao desejo incontrolável das coisas mundanas que satisfazem a cobiça escondida no coração. Então, além das inclinações da carne, que são aquelas inclinações particulares que existem dentro do nosso coração, as nossas inclinações para o pecado, a palavra de Deus nos diz que os nossos olhos nos seduzem. Por isso Jó dizer assim, fiz um pacto com os meus olhos. Então nós precisamos cuidar dos nossos olhos, porque os nossos olhos são um perigo. Em terceiro lugar, e aí só para poder lembrar, não é? Existem coisas que estão atraindo os nossos olhos o tempo todo. Pornografia, violência, impiedade, imoralidade, televisão, cinema, certos periódicos que a todo tempo estão aí perturbando a nossa vida e impedindo-nos de andar uma vida de santidade. Mas o texto fala sobre uma terceira coisa, que é a soberba da vida. A soberba da vida diz respeito ao orgulho da alma humana, que não reconhece o senhorio de Deus. Então, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esta ideia de que quem manda no meu nariz sou eu tenho controle da minha vida, eu controlo as coisas. A questão da soberba tem sido uma realidade terrível na vida de muita gente. Quando nós sentamos na janela, nós ficamos vulneráveis a essas distrações que a palavra de Deus nos apresenta. Nesse momento, é preciso a gente reconhecer
o perigo que sentar na janela envolve quando nós somos, de alguma maneira, distraídos pelas coisas do mundo, diz a palavra de Deus. Então, quando nós nos sentamos na janela, somos atraídos e envolvidos por essas coisas. Você já se sentiu assim, como Eutico? Em algum momento, você já se percebeu pensando nas coisas lá de fora? Você em algum momento já se percebeu atraído pelas coisas do mundo? Em algum momento você se percebeu que de alguma maneira você parou de pensar nas coisas do reino e começou a olhar para as coisas deste mundo e foi de alguma maneira atraído? É importante, queridos, que a gente possa entender as coisas que acontecem conosco, para que a gente possa se proteger. Porque se você já se sentiu como Eutico, você sabe o perigo que você correu. Há Euticos sentados nesse momento no sofá da casa, distraídos pelos seus próprios pensamentos, distraídos pelas suas questões. E eu quero convidar a sua atenção. Eu quero convidar você, saia da janela e venha partilhar desse momento com a palavra de Deus. Não fique na janela atraído pelas coisas do mundo. Há um perigo muito grande da gente permanecer na janela. Em segundo lugar, quem se senta na janela se estabelece no limite. A janela é esse limite que define aquilo que está do lado de dentro e aquilo que está do lado de fora. 1 João capítulo 2, verso 15, a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que significa amar o mundo? Amar o mundo é estabelecer uma comunhão com o mundo, se permitindo envolver pelos seus valores, pelos seus costumes, pela sua cultura. Em outras palavras, é de alguma maneira a gente permitir que o nosso coração se encha de satisfação nas coisas que desagradam a Deus, que de alguma maneira ofendem os princípios da palavra de Deus. Esse pernicioso sentimento impede a nossa comunhão com o Senhor. Sabe por quê? É impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Eu vou repetir. É impossível amar o mundo e a Deus ao mesmo tempo. Talvez você esteja se perguntando, de onde o pastor tirou essa ideia? Que eu não posso amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Que mal há em eu me aproveitar dos prazeres do mundo e no domingo amar a Deus? Que mal existe em eu permanecer com a minha vida e também viver a vida religiosa? Que mal existe nisso? Tem muita gente que tem se enveredado por esse caminho, achando que não há mal nenhum em permanecer com um pé na igreja e outro no mundo, permanecer tentando amar a Deus e amando ao mundo do mesmo tempo. Mas olha o que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4, verso 4. A Bíblia diz assim: infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você conhecia esse texto da palavra de Deus? Duro, né? Pesado.
Esse versículo, Tiago 4,4, começa chamando as pessoas que querem manter um pé lá, outro cá, de infiéis. Se nós queremos viver uma vida na presença de Deus, nós precisamos definir as coisas. O perigo de Eutico foi achar que ele podia permanecer na janela, aproveitando um pouquinho do que Paulo estava dizendo e um pouquinho do que estava fora da igreja. E quem acha que pode aproveitar dos dois ambientes, acaba acontecendo com ele a mesma coisa que aconteceu com Eutico, sofre uma queda. A queda de Eutico foi uma queda física, ele caiu da janela, do terceiro andar, e a Bíblia diz que ele caiu e se estabacou lá no chão e morreu. A sua queda pode não ser uma queda física, mas é uma queda espiritual. Quando você se afasta da presença de Deus, começa a achar que as coisas do mundo são interessantes, começa a achar que os prazeres do mundo podem atender às suas necessidades, e aí, sem perceber, você cai da presença de Deus, você tem uma queda espiritual, e às vezes, essa queda é para sempre. Quando nós somos fiéis a Deus, nós saímos da janela para estarmos envolvidos permanentemente no reino. Quando nós nos permitimos sentar na janela, corremos o risco de, experimentando desse limite entre o santo e o profano, entre o reino da luz e o reino das trevas, entre as coisas de Deus e as coisas do mundo, e a gente ficar ali nesse limite, e muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo do sentido e do prazer da santidade, e nos misturamos com as coisas do mundo, e nos deixamos levar. Eu queria lembrar de uma história, de um homem que, assim como Eutico, sentou na janela e se deu muito mal. Você se lembra da história de Ló, sobrinho de Abraão? A palavra de Deus diz que eles dois cresceram demais, e chegou um momento que os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a entrar em conflito, e Abraão chegou para o seu sobrinho e disse assim: olha, a terra toda está diante de nós. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Você pode escolher o que você quiser, mas que não haja briga entre nós. Escolhe. E a Bíblia diz que Ló olhou assim as campinas que davam para o lado de Sodoma e Gomorra, e era uma terra muito fértil, muito verde, e ele encheu os seus olhos, achando que estar naquela campina seria muito lucrativo, sem levar em consideração que aquele povo que morava naquela região era um povo pecador e estava longe de Deus. A Bíblia diz que Ló escolheu aquelas campinas verdes, e foi ela. Ló perdeu a alegria. A palavra de Deus diz que ele perdeu a alegria quando os prazeres do pecado que envolviam aquela terra, aquelas cidades, diz a Bíblia que se avolumou tanto que Deus resolveu destruí-los. E apesar de Ló ter sido vivido durante tanto tempo ao lado de Abraão, há uma expressão bíblica na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8, se referindo a Ló, que ele estava no meio daquele povo com a sua alma aflita. Olha o que a Bíblia diz: mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se
atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. É isso que acontece quando nós sentamos na janela, somos atormentados pelo pecado dos outros. Ló perdeu a alegria da sua vida e passou a viver um tempo de tormento quando ele via e ouvia o que aquelas cidades, Sodoma e Gomorra, estavam fazendo longe dos propósitos do Senhor. Em segundo lugar, Ló perdeu o poder do seu testemunho. É difícil dar testemunho daquilo que não temos e daquilo que não somos. E Ló perdeu o poder do seu testemunho. Mesmo tendo uma posição tão importante naquela cidade, ele não conseguiu influenciar aquela cidade para que eles pudessem mudar. Ele não influenciou a vida daquelas pessoas. Deus só livrou Ló da destruição junto com aquela cidade por causa da intercessão de Abraão. E a Bíblia diz que 2 anjos vieram tirar Ló, mas ele estava cego, não percebeu que eles eram homens vindos de Deus. Quando nós nos afastamos da presença de Deus, nós perdemos a percepção espiritual. Não há influência da nossa vida na vida das pessoas, pelo contrário, somos influenciados por eles. E por último, a Bíblia diz que Ló perdeu a sua família. Ele tinha família constituída, esposa, filhos, 2 filhas. E a Bíblia diz que ele foi apressado pelos anjos, dizendo: olha, apressa-te, vocês estão demorando muito. Ao ponto dos anjos pegarem ele pelas mãos e saírem arrastando da cidade, porque aquelas cidades seriam destruídas. E a Bíblia diz que eles disseram: olha, escapa, não olha para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás, foi constituída em uma estátua de sal. Ele perdeu a mulher, perdeu a moral depois com as suas filhas. Você pode continuar lendo a história, você vai ver isso. Ló perdeu a sua família por causa do preço do pecado. Quando nós sentamos na janela, nós experimentamos perdas terríveis. Enquanto isso, a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando nós nos envolvemos plenamente no reino de Deus, Ele nos acrescenta. Agora, quando nós sentamos na janela, nós somos divididos. Mas em terceiro lugar, quem senta na janela dorme no lugar errado e na hora errada. Quem senta na janela dorme no lugar errado e na hora errada. Lá estava Eutico, o jovem do texto de Atos 20. Ele já tinha perdido o fio da meada da ministração do apóstolo Paulo, somada à falta de oxigênio por conta daquelas tochas todas, os pensamentos gerados por distrair com as coisas que estavam lá fora, ele não se deu conta do perigo. Aquele jovem foi tomado pelo sono porque se reservou, se desligou da igreja, se desligou da mensagem, se desligou do ambiente do culto, se desligou daquilo que estava sendo compartilhado. A Bíblia dá a entender que Eutico não aguentava mais aquele discurso do apóstolo Paulo. Já era quase meia-noite, o cansaço tomou conta dele, ele dormiu e caiu. Para aqueles que estão na janela, a mensagem de arrependimento, a mensagem que nos convoca à santidade, a mensagem que insistentemente nos tenta convencer da necessidade de buscar mais do Senhor, é uma mensagem insistente demais. E as pessoas que estão na janela dizem assim: eu não consigo mais ouvir isso, isso não é para a minha vida. Estão cansados, o sono, a frieza espiritual, a religiosidade bateu na porta.
Mas a palavra de Deus, ela continua falando para nós, de acordo com o texto de Efésios 5,14, pelo que se diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. A sua queda causou uma repercussão imediata na igreja. O culto foi interrompido. Diz a palavra de Deus que Paulo e os outros membros da igreja desceram escadaria abaixo para ver o rapaz, para ver o que tinha acontecido. E nesse momento, percebe-se que houve sensibilidade e solidariedade com aquele menino. Não há no texto nenhuma demonstração de acusação. Ninguém quis acusá-lo, ninguém levantou o dedo. Está vendo? Você foi sentar na janela, viu o que aconteceu? Não, ninguém quis levantar suspeitas contra ele. A Bíblia diz que Paulo se inclinou sobre Eutico e o abraçou. Houve aproximação, houve contato físico. E eu creio, queridos, que como igreja, é exatamente isso que Deus espera de nós. Porque às vezes nós ficamos criticando aqueles que estão na janela ou aqueles que caíram. Mas o que Deus quer que nós façamos é que desesperadamente e imediatamente a gente desça da onde a gente está, que a gente vá pelas escadas em busca daquele que caiu e a gente possa se aproximar, a gente possa viver esse momento de contato para poder levantá-lo. Quando alguém na igreja cai, devemos demonstrar empatia, devemos estender a mão, devemos abraçar, devemos perdoar. E no verso de número 10 a Bíblia diz assim: tendo Paulo descido, debruçou sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Na NVI, esse texto está escrito da seguinte forma: Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. As palavras do apóstolo Paulo não significam que o jovem não tinha morrido por conta da queda. A Bíblia diz que Lucas escreveu que ele estava morto. No verso anterior diz que ele estava morto. E Lucas era médico. Só voltando àquilo que nós falamos lá no início da mensagem, Lucas, o companheiro do apóstolo Paulo naquela viagem, e que estava escrevendo esse texto, ele é o escritor do livro de Atos. Lucas era médico. Então, quando eles desceram, eles constataram que aquele menino, de fato, estava morto. Mas Paulo desce. Diz a Bíblia que Paulo debruça-se sobre ele, mesmo depois do diagnóstico feito pelo médico amado. Ele diz: olha, não fiquem alarmados. A alma está nele, o menino vive. Às vezes nós olhamos para as pessoas que caíram e a gente pensa assim: não tem mais jeito, não tem mais o que fazer. Eutico morreu. Quantos Euticos caíram? E quantas pessoas nós já vimos experimentando quedas na sua vida com Deus? E aqueles que caíram, eles precisam que a gente faça como Paulo, que a gente tenha uma atitude de aproximação, que a gente vá em busca, que a gente toque neles, que a gente diga: ainda há uma chance, você pode reviver, você pode reconstruir sua caminhada. Cuidado, querido, cuidado. Nesta noite, existem duas coisas muito importantes que eu queria fechar a mensagem compartilhando com você. Primeiro, se você está na janela, é hora de sair. Saia da janela, porque esse lugar é muito perigoso. Se você de alguma maneira se
colocou numa posição de limiar entre a igreja e o mundo, e você está nessa indecisão, querido, saia da janela, mas saia rápido, porque esse lugar é um lugar de queda, esse lugar é um lugar de morte, esse lugar é um lugar de desgraça, esse lugar é um lugar de perdas, esse lugar é um lugar de insensibilidade espiritual, esse lugar é lugar de distanciamento de Deus. Então, rapidamente saia da janela, é hora de voltar para o reino, é hora de voltar a atenção para as coisas de Deus, é hora de voltar a atenção para a palavra do Senhor, é hora de recobrar o ânimo. Agora tem uma segunda importante mensagem que nós precisamos internalizar nesta noite. Porque pode ser que eu e você não estejamos na janela, a gente esteja no reino, mas nós precisamos prestar atenção com aqueles que estão na janela e estão caindo. E a gente precisa fazer como Paulo fez, a gente precisa descer para encontrá-los. A gente precisa descer para abraçá-los. A gente precisa descer para levá-los uma palavra de esperança. A gente precisa descer para dizer, olha, ainda tem vida, ainda há oportunidade. A gente precisa descer para dizer, olha, nós estamos aqui porque somos igreja. Nós não queremos religiosidade, nós queremos vida de Deus na sua vida também. Vida de Deus. Então nós temos duas mensagens importantes desta noite. Primeiro, cuidado com o cochilo. Cuidado com esse sonozinho espiritual que tem tentado te afastar da presença do Senhor. Não se distraia. Cuidado para você não ser, de alguma maneira, atraído pelas coisas que estão lá fora, seduzidos pelo mundo. Cuidado porque pode despertar caindo. Nós não queremos a sua queda, nós queremos despertamento espiritual para a sua vida. Talvez como Eutico, você já tenha caído. Talvez como Eutico, você já tenha experimentado uma queda na sua vida. Mas esse texto diz para mim e para você de que ainda há esperança. Mesmo que você tenha caído, ainda há esperança, porque ainda há vida. E se há vida, há esperança, porque enquanto há vida, há a oportunidade de arrependimento. E os braços do Senhor estão abertos. E assim como os braços do apóstolo Paulo, os nossos braços também estão abertos. Nós queremos acolhê-lo, nós queremos abraçá-lo, nós queremos recebê-lo, nós queremos restituí-lo a uma vida na presença do Senhor. E hoje, eu creio que Deus nos reuniu através desse momento de culto, para que você pudesse entender que há esperança para a sua vida também. Eutico tinha caído do terceiro andar da janela, estava morto, mas Paulo chegou ali, abraçou e disse, ainda há vida, ainda há esperança. E talvez você estivesse imaginando que para você não tinha mais jeito, mas tem jeito sim, querido. Tem jeito sim, basta você voltar para a presença de Deus. Basta você recobrar a sua vida com o Senhor. Basta você rejeitar essa ideia de ficar na janela. Basta você atender ao convite do Senhor de buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Eu quero orar a Deus por sua vida. Ó Deus bendito, é possível que nesta noite haja pessoas vivendo a experiência parecida com a de Eutico. Este jovem
que escolheu ficar na janela e por isso caiu do terceiro andar e morreu, diz a tua palavra. Mas mesmo naquela circunstância de uma escolha equivocada, diz a tua palavra também que ele ganhou uma segunda chance. É possível, ó Deus, que muitas pessoas que estão nos ouvindo e partilhando desse momento de culto, assim como Eutico, tenham escolhido a janela em algum momento de suas vidas. Mas hoje, Deus, estão sendo desafiadas a uma mudança de rumo, estão sendo desafiadas a saírem da janela para o reencontro com os propósitos do Senhor, com a presença do Senhor. Ó Deus, nós queremos, como Paulo, abraçá-los. Queremos, como Paulo, transmitir uma palavra de esperança. Queremos, como Paulo, viver junto com eles uma segunda chance. E permanecer, ó Deus, compartilhando da tua palavra e vivendo intensamente o teu evangelho. Nós queremos pedir, Deus, que este momento seja um momento de decisão, para que pessoas possam sair da janela para uma vida intensa na tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se nesta noite você decidiu sair da janela, se você decidiu recobrar o seu ânimo, se você decidiu reviver o seu compromisso, renovar a sua vida com Deus, se nesta noite você decidiu de fato andar na presença do Senhor, assim como o apóstolo Paulo abraçou Eutico e lhe trouxe uma palavra de esperança, nós estamos aqui para te abraçar e para viver junto com você a esperança em Cristo Jesus. Nós queremos caminhar junto com você. A palavra de Deus nos diz na continuação desse texto que depois de Paulo descer, abraçar Eutico, agora todos subiram para o templo e o culto continuou até de manhã. Eles continuaram cultuando ao Senhor até de manhã, porque agora aquele jovem tinha saído da janela, ele tinha encontrado a nova vida, nova chance. E a Bíblia diz que Paulo ainda falou largamente, até o romper do dia. Que culto maravilhoso foi aquele, não é? Que culto maravilhoso está sendo esse culto que nós estamos prestando ao Senhor também. Porque você decidiu sair da janela. E se você tomou essa decisão de sair da janela e caminhar com Jesus, nós queremos te abraçar. Assim como Paulo, nós queremos de aproximação, nós queremos trazer para você uma palavra de esperança também. Então, entre em contato conosco. E existem duas maneiras de você fazer isso. A primeira é através desse QR Code que está aqui, olha. Você pode aproximar o seu celular, a câmera do seu celular desse QR Code, e você vai ser encaminhado no celular para um pequeno questionário, nome, telefone e a decisão que você tomou. E nós vamos receber essa sua informação e nós queremos orar a Deus por sua vida. Agora, se você tem dificuldade em acessar o QR Code, aqui embaixo nós temos o número do Zap da igreja, e nós gostaríamos que você entrasse em contato conosco, dando-nos um retorno da decisão. Só dizer assim: pastor, eu quero sair da janela, eu quero andar com Jesus. E nós queremos, assim como Paulo, queremos te abraçar, queremos trazer ao seu coração uma palavra de esperança, para que possamos caminhar juntos na presença do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, e que juntos possamos celebrar largamente, como diz a palavra de Deus, que a gente possa celebrar a presença do Senhor largamente, e que a palavra bendita do Senhor continue abençoando o nosso coração e a nossa vida também. Para nós foi uma alegria muito grande poder compartilhar desse culto com você. E eu quero, nesse final de culto, queria
dar dois avisos. Primeiro, se você ainda não se inscreveu no canal da Primeira Igreja Batista em Brasilândia, então inscreva-se no nosso canal e com isso você vai poder receber muitos conteúdos. Além dos cultos online, tem um Café com Fé, Legado de Esperança, Ensinando com Arte, Dose de Esperança, Legados da Quarentena, Doses de Esperança. São vários vídeos e vários conteúdos para abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Inscreva-se em nosso canal. Dê um like para dizer que gostou desse momento de culto, de adoração. Compartilhe desse vídeo para que outras pessoas também do seu contato possam ser abençoados pelo Senhor. E clique no sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, a gente vai avisar você que tem vídeo novo no nosso canal, para que você possa acompanhar conosco. Diariamente nós temos o Café com Fé e muitos outros vídeos que vamos colocando semanalmente. Agora, o segundo aviso é sobre o culto de amanhã. Amanhã o Café com Fé é ao vivo, 7 horas da manhã, e eu espero com você em nosso canal. Será um tempo muito abençoador para todos nós. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma noite de paz